Olá pessoal, continuando então a série de vídeos nesse curso sobre o Google Classroom, o tópico deste agora é dar um tutorial de como cada instituição de ensino, seja uma instituição de ensino fundamental, médio ou superior, pode solicitar acesso ao G Suite for Education, que é nada mais do que a plataforma Google com uma grande quantidade de ferramentas da sua própria empresa, que são oferecidas às escolas sem custos, de forma que elas possam utilizar então as tais ferramentas na questão educacional. Ferramentas essas como Gmail, Google Drive, o Google Agenda e principalmente o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, o foco desse nosso curso. A ideia então aqui basicamente é mostrar uma série de passos onde cada instituição de ensino deve seguir para solicitar ao Google esse acesso, ou seja, acesso ao pool de ferramentas que eles possibilitam. Não necessariamente o fato de seguir esse tutorial que vai garantir que vocês vão conseguir, porque o Google avalia cada solicitação individualmente, mas a princípio, se a escola de vocês, a instituição de ensino de vocês se encaixa nesse perfil, a ideia é obviamente que tenham mais chances de ser aprovados pela avaliação criteriosa que eles fazem. Então a primeira coisa que tem que se fazer é verificar se a instituição de fato está qualificada. Então ela tem que minimamente atender esses dois requisitos aqui. Ter o seu status de confirmação de instituição sem fins lucrativos, então, ou seja, você tem que confirmar que essa instituição não visa lucro, basicamente, e ela tem que ser credenciada pelo governo para emitir certificados de ensino fundamental médio superior. Basicamente, todas as nossas escolas municipais ou estaduais do estado do Rio Grande do Sul se encaixariam nesses dois requisitos aqui. Mas, enfim, são duas verificações que, na documentação a ser enviada ou preenchida nos formulários que o Google oferece para fazer a solicitação, que é exatamente o que eu vou demonstrar rapidamente posterior, tem que ser atendidas. Então, ou seja, se alguma desses dois requisitos não forem atendidos, consequentemente, essa plataforma não vai ser ofertada para a escola. O processo, então, ele para a solicitação da G Suite for Education depende, porque se vocês já possuem a assinatura G Suite, tem como fazer upgrade para a questão educacional. Se vocês não possuem, então essa segunda opção aqui. Todos os links que eu estou mostrando aqui eu vou deixar visíveis no post, identificando cada um deles. Então, ou seja, a página de inscrição para Education é essa, eu já deixei ela aberta aqui no caso, onde é uma série de passos, basicamente, onde tem que ser preenchido. É um formulário, literalmente, que vai ser preenchido aqui no caso. Vou passar para alguns só, depois eu volto para o slide, para a página anterior. Então, a primeira coisa, eu vou ter que dar o nome da instituição. Então, escola, Giovanni, que seja. Se é fundamental, médio ou superior, qual das duas questões. Próxima, qual o site da instituição. Se a escola, no momento, não possui site, eu sugiro procurar, por exemplo, talvez na página da Secretaria de Educação ou na página do município, por exemplo, uma página que apresente a escola, para deixar claro exatamente qual é a mesma, número de funcionários, então, que tem aqui, e, na verdade é uma série de formulários, na hora que a barrinha aqui vai crescendo, vai ter que identificar posteriormente. Eu não vou seguir aqui até porque eu não posso cadastrar uma escola que eu não possuo, no caso, então não vou criar dados falsos aqui. Então a ideia, por exemplo, que o próximo passo aqui vai ser o responsável, ou seja, quem da escola que vai ser o gestor ali dessa questão, ou seja, que vai cadastrar os novos professores, que vai cadastrar os novos alunos, ou seja, vai controlar as pessoas que vão ter acesso a esse ambiente. Então tem que ter algum responsável na escola, que é justamente quem vai controlar, basicamente, o perfil da escola. Tem a questão, por exemplo, dos endereços, talvez alguns envios de documentos. Então, ou seja, tem uma série de passos aqui nesse caso que vão ter que ser preenchidos, que obviamente todo gestor de escola sabe, vai saber exatamente quais documentos vão ter que fazer o upload e quais dados vão ter que preencher. Quaisquer dúvidas que tenham nesse processo aqui no caso, tragam como comentários desse post aqui no Classroom, dessa aula específica, para tentar auxiliá-los nessa questão. Mas, a princípio, é uma série de passos que qualquer gestor da escola vai ter condições de preencher. Voltando para cá, tem a questão do domínio, vou falar logo em seguida do mesmo, ou seja, é possível fazer um domínio da escola, por exemplo, como se fosse, sei lá, Escola Municipal do Giovanni. Eu quero chamar de giovanni.com, giovanni.edu, então, sei lá, o meu domínio vai ser reloto@giovanni.edu, ou giovanni.com, ou giovanni.com.br, depende exatamente das possibilidades. Então é possível comprar um domínio também. Esse domínio, ou seja, o arroba alguma coisa.com, alguma coisa, vai ter um custo.
O custo não é tão grande, já vou mostrar, por exemplo, a tabela de preços aqui, que está até nesse slide aqui, que o link também vai estar disponibilizado para vocês. Não é um custo muito grande, mas é uma maneira, por exemplo, de personalizar. Então, em vez dos alunos ter um @gmail ou alguma coisa genérica, vai ter um e-mail institucional mesmo. Então, é uma recomendação que seria interessante para as instituições, até para categorizar melhor o perfil profissional da instituição. Do profissional que eu digo para o professor, no caso, seja um e-mail que ele facilmente identifica que está vindo da escola, ou seja, tem esse caráter da profissão do mesmo. Tem uma série de dados finais aqui nessa página, que é a questão do guia rápido para configuração, então, seja aquele responsável pela escola, então a escola vai ter que definir quem vai ser o responsável para começar, quem vai preencher aquele cadastro aqui, por exemplo, para solicitar no caso. Essa pessoa vai ter que saber como adicionar usuários, então está aqui um tutorial para explicar exatamente como é que eu cadastro um colega meu professor agora nessa instituição, como é que eu gerencio o acesso dos usuários aos serviços, quais os serviços que os alunos têm acesso, quais alunos serviços que os professores têm acesso. Então, basicamente, toda essa questão aqui tem alguns tutoriais, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, vou deixar isso para um segundo momento, quando já tiver exatamente a escola em questão, no caso, já tenha o seu responsável e aí trata especificamente para isso. Por quê? Porque apenas uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas, vai ser exatamente o responsável pela escola, não são todos os professores. Então esse minicurso, ou seja, essa aula em particular aqui acaba não sendo, obviamente, focada para todos, e sim para quem vai gerenciar exatamente essa questão. Algumas questões, umas perguntas frequentes, então, antes de passar na questão dos preços do domínio, lembrando que o G Suite for Education não tem custo, o que teria custo é o domínio, ou seja, o arroba alguma coisa, que é justamente uma categorização da instituição. Então, para começar, algumas questões para o pessoal entender basicamente o que é o G Suite for Education. Então, é aquele conjunto de ferramentas que possuem, digamos que são serviços do Google, serviços gratuitos, só que focados em escolas e organização de educação domiciliar. Não é o caso aqui do foco desse minicurso, então, ou seja, o foco é escolas, então eu não vou entrar em detalhes dessa questão de educação domiciliar, quer dizer, domiciliar. Quem tiver curiosidade, fica à vontade, tem uma série de links aqui que representam isso. Quanto custa? Grátis. Então, isso como eu disse, o G Suite for Education, ou seja, as ferramentas Gmail, Google Agenda, Google Classroom, Google Drive, é grátis. A questão é, se vocês querem um domínio, aí tem um custo anual, que vou falar logo a seguir. As diferenças, por exemplo, entre quem já é usuário do Gmail, por exemplo, e quem vai ter o G Suite for Education, ou seja, para quem é usuário normal, por exemplo, depende do tipo de pacote que tu faz para fazer upgrades e tal, então tem uma série de limitações. Notem essa tabela, pessoal, quanto é interessante isso. Para quem tem G Suite for Education, além de ser gratuito, tem 100 GB para um site, então para o site da escola, o site que vai ser desenvolvido no caso. O armazenamento é ilimitado no Gmail, no Google Fotos e no Google Drive. Então todos os usuários dessa escola têm acesso ao Google Drive ilimitado, têm acesso ao Gmail ilimitado e ao Google Fotos limitado. Ou seja, tudo que vocês colocarem nesse perfil do G Suite for Education que vocês criarem, não tem limite de espaço. Então se vocês têm 30 GB de e-mail, 30 GB de fotos, 50 GB de arquivos para armazenar no Drive, por exemplo, não tem problema porque o G Suite for Education não limita o espaço. Então, isso é uma vantagem muito grande para professores e alunos também. Aqui uma categorização para G Suite for Education como organizações sem fins lucrativos, mas não vou entrar em detalhes porque o foco é o G Suite for Education, que é basicamente o que já tinha apresentado aqui os dados na tabela anterior. O importante é que a disponibilidade é mundial, ou seja, aqui no país, ou seja, no Brasil, está permitido. Quantas contas eu posso ter? Uma questão importante, 10 mil licenças de usuário. Então, ou seja, cada nova conta do G Suite pode ter 10 mil. Portanto, se a escola de vocês tem um conjunto menor, obviamente, de alunos e professores, ok. Pensando, por exemplo, como uma cidade pequena, a Secretaria de Educação Municipal poderia fazer uma conta e disponibilizar para todas as suas escolas. Então, em vez de ser @escola do Gil, podia ser @escolas de Fortaleza, ou escolas de Santa Maria, ou escolas de Porto Alegre.com, por exemplo, e aí não teria o perfil com o nome da escola e sim o nome da cidade, ou sei lá, o nome genérico para toda a cidade. Aí fica a critério de cada município / escola decidir como vai ser feita isso. Lembrando que se atingir as 10 mil licenças, obviamente, para colocar um novo aluno, um novo professor tem que tirar algum existente, não pode passar de 10 mil. O armazenamento que os usuários têm já foi comentado antes, então, descendo aqui. É limitado para Google Drive, Gmail e Fotos, então automaticamente não tem problema quanto à limitação.
Atividade dos serviços, bom, são serviços, pessoal, que para quem já usa Gmail, Agenda e tudo mais do Google, sabe que vocês não têm que fazer download de nada, basta usar a internet, ou seja, ter um browser para poder acessar. Então, são sistemas que não tem, as escolas ou municípios não têm a demanda, a necessidade de ter uma pessoa de suporte de TI só para manter o serviço. Os serviços são públicos, públicos no sentido estão disponíveis via internet. E através de celulares, por exemplo, ou smartphones, a questão de através de aplicativos ou mesmo através do browser, por exemplo, de como fazer acesso ao mesmo. Qualificação já mostrei no slide anterior, a ideia da escola, por exemplo, que seria de ter aquelas questões, por exemplo, de ter confirmação de sem fins lucrativos e oferecer certificados, que seriam os diplomas no caso. Educação domiciliar, vou pular, se alguém quiser, entra aqui nesse detalhe, ou seja, alguém que trabalha com especificamente, não é o foco desse mini curso no caso. E organização sem fins lucrativos, mesma coisa, não é o foco do mini curso, não vou entrar em detalhes. Como escrever? Exatamente aquele link que eu mostrei anteriormente, ou seja, que mostra todos os passos. Vou voltar aqui basicamente. É uma sequência, um formulário basicamente com vários passos que vai sendo preenchido. Então aqui tem um detalhe, por exemplo, de como fazer isso. Se alguém vai fazer a integração do e-mail, porque já existe para o G Suite, tem um passo. A ideia é que não vou entrar em detalhes também nisso, vou assumir que a escola vai criar do zero uma conta do G Suite, por exemplo. Então não vou integrar nem migrar nada. Como eu ensino os alunos e professores? Bom, esse mini curso aqui no caso é um dos exemplos, mas o Google tem uma série de tutoriais para entender como trabalha com o Gmail, Google Drive e tal, que vou até abrir aqui numa nova aba para disponibilizar no caso. E se tiver problema, bom, tem o suporte do próprio Google. Então, ou seja, tem suporte por telefone e e-mail, mas particularmente já uso esse serviço há mais de 5 anos, por exemplo, nunca tive qualquer tipo de problemas em relação à disponibilidade do sistema ou de perder informação em relação a isso. Então, só para abrir um parênteses aqui, o Centro de Aprendizagem do Google nada mais é que um site que mostra basicamente todos os produtos, por exemplo, do Google aqui e, obviamente, umas explicações, aulas ou tutoriais de como entender cada um das ferramentas aqui. Não vou focar porque a ideia é para auxiliar, no caso, o processo de cadastro do G Suite nas escolas. Nível de segurança, também não vou entrar na questão de detalhadamente aqui de questão de segurança, porque, na verdade, quem já é usuário do Gmail já está acostumado com a questão de segurança do Google, a questão do login, a questão de dificilmente um perfil difícil de ser hackeado, a não ser que o usuário facilite com a questão de senhas, por exemplo. Então tem toda uma questão de política de segurança, por exemplo, do Google aqui, que eles explicam como funcionam a questão de autenticação, questão de tratamento de spams e tudo mais. Fica como extra para quem for trabalhar depois na responsabilidade da escola para cadastro das pessoas, ter uma noção disso, mas, ou seja, deixa a questão de segurança para o Google controle internamente os próprios usuários. Quando eu falei dos preços, então, a questão de, por exemplo, eu quero ter um arroba alguma coisa, esse arroba da minha escola, arroba minha cidade, por exemplo, tem uma série de preços que dependem basicamente da extensão. Estendo por extensão o ponto alguma coisa, tipo o ponto .com. Então, se vocês querem ponto .academy, então, sei lá, escola do Gil.academy, esse valor aqui é anual, pessoal, são por ano de registro. Então, quer dizer, R$110 por ano eu garanto o meu domínio. Aqui note que tem vários tipos, ponto .bingo, ponto .biz, ponto .ca. Note que alguns são de países, no caso, CA é domínio do Canadá, então obviamente não é o foco aqui no caso. Descendo mais alguns, mais como um ponto .co, tem o ponto México aqui no caso. Ponto .com, então se eu quer, sei lá, escola do Gil.com, por exemplo, é R$50 por ano. Então uma das tarifas mais baixas que existe aqui no caso. Deixa eu ver se tem o ponto .com aqui também. O ponto .com é os R$50 por ano, perdão. No .com.br não está disponível, até porque não é o foco aqui no caso. Deixa eu ver se tem alguma coisa em relação à educação aqui, Education, por exemplo. Então, escola do Gil.education, R$70 por ano. O problema de Education é que acaba sendo uma exceção muito grande, né? Então talvez não seja recomendado, melhor seria por encontrar uma extensão pequena, por exemplo. Enfim, tem uma série de domínios, aí a escola, a instituição define qual domínio que vai optar, por exemplo, .info, .io, enfim, cada domínio tem o seu preço. Então tem que escolher basicamente o que fica melhor adequado, porque uma vez escolhida, o processo de trocar acaba sendo um pouco mais complexo, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a Edu, que eu não tinha passado. .page aqui, por exemplo, R$40. Então são valores relativamente pequenos, por exemplo, que não vão trazer problemas para o orçamento da escola e garante com isso um domínio específico. Então poderia ter a escola do Gil.page,
.pub, por exemplo, ou ponto, enfim, algum outro, deixa eu ver, algum outro nome que apareça aqui que possa ser mais relevante, ponto .tech, tech no caso aqui acaba não sendo bem para escolas, mas enfim. E finalizando, letra V, Wiki, Works, Word, Zone. Talvez os iniciais lá, .com ou .education, alguma coisa assim, acaba sendo o foco, mas aí fica obviamente uma decisão da escola. Analisa todos os domínios disponíveis, vê se o preço está dentro do orçamento e, consequentemente, faz a inscrição do mesmo. Então, lá no formulário depois dá para solicitar exatamente a compra desse domínio e automaticamente verificar se o domínio está disponível. Vocês podem vincular já exatamente a questão com isso, fazendo o pagamento depois com as questões que o Google possibilita. Portanto, esquecendo essa última parte, ignorando essa parte de preço, porque ela é opcional, não é necessário, ou seja, se os domínios, se a instituição quiser faz, se não faz, porque o Google Education é grátis. Então, ou seja, nesse site aqui que eu estou deixando no post desse vídeo aqui no Classroom, o responsável pela instituição deposita todos os dados da mesma, deve entrar nesse formulário, preencher passo a passo, em até 14 dias vem o feedback do Google autorizando ou não. Geralmente, se for esse resultado, essa avaliação vem antes, mas agora em época de pandemia pode demorar ou não, mas então 14 dias é o prazo máximo. Então, assim que vocês receberem o resultado da avaliação, se afirmativo, então a implantação do perfil para todos os professores e alunos, aí vai de acordo com cada escola, pode ser feito já de maneira imediata. Qualquer problema em relação ou dúvida em relação a esse processo, coloquem como comentários aqui no chat, de forma a poder auxiliá-los nesse processo com alguma coisa que me competa. Ok? Qualquer dúvida, por favor, postem. Um abraço.